podcast tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube, torcida tricolor. Vou fazer um comentário agora sobre uma situação que está sendo comentada aí nos bastidores, na mídia tricolor. Aí, quem levantou essa possibilidade foi o Emerson Borges, do canal Tiro de Meta. E eu vou colocar, inclusive, o link do comentário dele no Instagram, para quem quiser conferir lá, né, dar um confere no que ele falou. E me fez pensar, me fez ficar intrigado em relação ao que ele fala. Ele fala que o Igor Gomes foi vaiado, né, antes do jogo lá pela torcida de Goiânia. Né, os torcedores de Goiânia receberam muito bem o São Paulo para o jogo. Existia uma expectativa muito grande, né, que o São Paulo pudesse ir a Goiânia e ganhar o jogo, inclusive encaminhar a classificação para o jogo do Morumbi na próxima quinta-feira. Né? E o que a gente não esperava era o que aconteceu. Né? E o Igor Gomes foi vaiado, né? E no aquecimento. E tem toda essa questão, né, que outro dia o Belmonte, o Carlos Belmonte, ele deu uma entrevista falando sobre o Igor Gomes, sobre o que o Igor Gomes se sacrifica pelo time, que ele já jogou lesionado, que ele faz uma função que os outros jogadores não fazem. Isso tudo a gente acompanha no dia a dia do São Paulo. Eu, inclusive, para quem não sabe, eu sou professor de educação física, eu trabalhei já com futebol, né? Não estou trabalhando no momento, eu sou professor de escola, mas eu tenho uma certa experiência no futebol de base. E o que me fez. Eu tenho um conhecimento um pouco mais aprimorado sobre questão tática, tem alguns pontos de vista do Rogério, do que ele fala nas coletivas, que eu concordo, né? E às vezes eu vejo críticas da torcida por preferência por um jogador ou outro que, sabendo o dia a dia como é entendendo como é trabalhar e gerir um grupo de jogadores de futebol, a gente entende um pouco o que se passa com o Rogério, né? E só que o Rogério está sendo teimoso em insistir no Igor Gomes, né? Que se tornou mais um dos jogadores que a torcida detesta, como a gente passou a detestar o Denis em 2016, né? Porque chamava gol, né? Se eu for falar os goleiros todos que passaram pelo São Paulo nos últimos tempos se tornaram, né, goleiros que a torcida quer esquecer. Mas também jogadores de linha, o Rodrigo Caio, por exemplo, que acabou saindo para o Flamengo, né? Então, e uma coincidência, a maioria são jogadores formados na base do São Paulo, né? O próprio Casemiro, né, que a torcida criticava bastante, mas parece que quando o cara joga no São Paulo, parece que tem alguma coisa errada, que o cara não rende o que pode render, que o Flávio Prado, que às vezes eu escuto alguma coisa que ele fala, mas ele fala muita groselha também, ele fala para ofender o torcedor são paulino e fala diretamente para polemizar, né? E não dá pra gente dar muita moral, o cara que falou que o Bragantino é maior que o São Paulo, né? E, e enfim, e aí tem essa questão, né, que a torcida de São Paulo dizem, né, que a torcida de São Paulo queima jogador, que queima treinador, mas tem muita coisa por trás também envolvida, tem a questão da direção, tem a questão dos problemas extra-campo que interferem diretamente no resultado nos jogos, né? Inclusive, agora pode também, quero crer que não, mas pode estar interferindo no desempenho dos atletas, esses atrasados que está em haver aí da diretoria, tudo influencia, né? Mas o caso do Igor Gomes, né? Eu até tenho um vídeo ali que eu vou colocar o link para quem na descrição desse vídeo aqui para quem quiser ver sobre o curioso caso do Igor Gomes, que eu até faço uma fala, um desabafo ali com outro São Paulino, argumentando e defendendo até o Igor Gomes em relação ao que ele faz taticamente dentro do que o Rogério pensa. Mas depois do que aconteceu, fica difícil defender o Igor Gomes, inclusive também começa a ficar difícil defender o Rogério, pela teimosia dele, né? E alguns erros de escalação, algumas escalações contestadas que ele tem feito, né? Nos últimos jogos, principalmente. E, só que aí, falando especificamente do lance da expulsão do Igor Gomes, é um lance que é uma jogada que estava tranquila, tinha cobertura, tinha não ia resultar numa jogada muito perigosa. Se ele, né, perdesse na corrida, ou enfim, né, ele não precisava ter dado aquele carrinho da forma que ele deu. Foi juvenil, né? Porque eu já trabalhei com atletas de categorias de base e, inclusive, jogadores de ataque que acompanhavam o lateral, faziam marcação, tomava cartão amarelo, sabia que não podia dar carrinho, que não podia ter uma jogada mais ríspida, porque iria acabar sendo expulso, né? Então o Igor Gomes sabia, né? Ele tinha consciência do risco que ele estava correndo, né? Então não precisava daquilo, ele tinha tomado um cartão amarelo fazia poucos minutos. Então, né, me faz pensar, e a fala do Emerson Borges me faz pensar que, por toda a questão envolvida, pela questão da renovação de contrato, né, e a questão de como a torcida agiu lá em Goiânia com ele, jamais eu colocaria a culpa na torcida do São Paulo, que a torcida do São Paulo é o maior patrimônio que o São Paulo Futebol Clube tem, né? Então nós temos todo o direito, principalmente dos últimos 10 anos, de criticar jogadores, porque os vexames que o São Paulo tem nos feito passar e a tristeza que nós temos sentido em cada derrota, em cada ilusão que esse time nos faz ter, nos dá esse direito, né? Mais ainda do que
teria se fossem outras situações, né? Então, e aí eu paro para pensar, será, torcedor São Paulino? Que eu gostaria de ouvir comentários de vocês. Vocês podem, o que vocês acham? Pode ser que o Igor Gomes tenha feito isso propositalmente, né? Sabe, de repente para sem, de forma inconsequente, né? E acabou que prejudicou o jogo inteiro do São Paulo, né? Então, e aí eu já ouvi gente falar, mas acho que foi na gana de mostrar vontade, né? Mas se foi isso, ele foi, desculpe, mas ele foi juvenil, né? Porque se o jogador de categoria de base sabe que não vai arriscar, ele que é profissional, que já tá tantos anos aí como titular do São Paulo, no jogo mais importante da temporada, 5 minutos depois de ter tomado o cartão amarelo, ele tinha que saber, não vou arriscar, não vou arriscar. Tomar esse cartão amarelo e ser expulso, né? No lance do Diego, do terceiro gol, o pessoal fala, mas o Diego perdeu na corrida, poderia ter feito a falta. Eu acredito que o Diego não fez a falta porque achou que poderia se recuperar e ganhar a jogada antes que o atacante botasse a bola na frente na linha de fundo. Só que aí, como o atacante foi mais rápido, ele não conseguiu dar o bote, quando ele entrou, o atacante entrou na área, ele não tinha o que fazer, porque se ele derrubasse seria pênalti. Então ficou pro goleiro e na questão dos gols, para mim, o Jandrei entregou a rapadura nas 3 bolas que os caras foram pro gol e fizeram gol, então o Jandrei teve participação direta no resultado também, assim como o Igor Gomes. Mas a questão é, e a pergunta que fica, né, e eu gostaria de ouvir de vocês, ler aí comentários, né, e eu vou postar e repostar aí nas redes sociais para ouvir do torcedor São Paulino o que vocês acham, né? Eu, particularmente, na minha opinião, acho o seguinte, pode ser que sim, faz sentido, né? Ah, ele foi inconsequente ali, mas, pô, né, vou vendo o que dá. E se foi realmente na ânsia de mostrar vontade, foi coisa de juvenil, porque não precisava, não deveria ter feito. E vê que quando ele levanta, ele sabe que ele vai levar o cartão amarelo, ele tenta gesticular e aí bagunçou toda a estrutura do time, porque eu não vou entrar no mérito de falar de tática, eu vou postar mais vídeos mais além, né? Depois do que acontecer, depois do que como continuar a temporada do São Paulo, falando sobre posicionamento tático, falando um pouquinho sobre como o Rogério tem escalado o time do São Paulo, né? Mas mudou toda a estrutura, porque ele teve que tirar o Ferrarese, foi uma escolha dele tirar o Ferrarese, poderia ter mantido o Ferrarese, mas ele ia ter que recompor o meio de campo de alguma forma, porque só o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor não iriam dar conta. Tiraria o Rodrigo Nestor, talvez botar o Patrick, então um talvez, um ser isso, ser aquilo, que agora não leva a nada ficar discutindo. O fato é que o Rogério teve que tomar uma decisão, tomou, não deu certo. O time com linha de 4 jogadores, para mim, não funciona, com os dois laterais que não marcam ninguém, né? Nem o Igor Vinícius, nem o Reinaldo, e tampouco o Wellington quando entrou, né? O time fica muito exposto. O time deu uma melhorada ali quando entrou o Gabriel Neves, o Alisson e o Patrick, mas quando o time ia tentar fazer alguma coisa, ainda tomou o golpe de misericórdia e foi o terceiro gol, né? Então ficou tudo em aberto. Mas e aí, torcedor, o que você acha? Na minha opinião, faz sentido que o Igor Gomes possa ter prejudicado realmente. De forma, não vou dizer absolutamente proposital, mas irresponsável, né? E se ele não quis fazer, é mais uma prova do quão juvenil ele é e do quão inexperiente ele é, incapaz de ser titular num jogo decisivo do São Paulo, né? Então eu deixo aí esse questionamento e resta para nós torcer para que na quinta-feira o São Paulo consiga se recuperar e salvar a temporada aí, porque se acabar na quinta-feira a Copa Sul-Americana, a temporada 2022 vai pro lixo. É isso aí, torcedor tricolor. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e vamos que vamos.